Agora é hora de a gente entender melhor o que está acontecendo na Câmara Municipal. Há uma mudança, evidentemente, de condução ali a partir do próprio comando, da diretoria, da mesa, enfim, da Câmara. Isso vocês acompanharam pelo nosso noticiário. E agora toda a composição de comissões e tudo mais. Mas mais do que isso, a cada mudança de presidente, evidentemente que cada um se ajusta a um estilo, cada um tem um estilo. Isso tudo impõe uma série de mudanças internas e tudo mais, que provavelmente foi o que ocupou muito o novo presidente, que é Paulo Bernardi, desde o último dia 1º de janeiro, se bem que os demais vereadores estavam em momento lá de excesso parlamentar, mas acho que na presidência deve ter sido o contrário, deve ter trabalhado e muito para ajustar a Câmara de acordo com o seu entendimento, o seu modo de trabalhar, enfim, não é? E é isso que traz aqui ao nosso estúdio o presidente da Câmara, Paulo Bernardi, para falar desses primeiros 30 dias da sua presidência e também da sessão que ontem tratou de compor as comissões internas. Bom dia, presidente. Bom dia, Daércio. Bom dia, Tadeu. Bom dia, Paulo. Prazer estar com vocês aqui no Jornal de Saudade FM. O prazer é nosso em recebê-lo aqui, Paulo. Os primeiros 30 dias, como foram? Pelo menos para o presidente, já que há um recesso parlamentar que deixou um pouco mais tranquilos os demais. O presidente não teve recesso, não. Não? A Câmara voltou a trabalhar dia 6 de janeiro, né? E eu, do dia 6 até ontem, eu passei praticamente todo o tempo na Câmara. Como você falou, ajustes internos, coisas que estavam na sequência para fazer ou não fazer, algumas atitudes que eu tive que tomar, alguns contratos que deveriam... estavam previstos para ser feito e eu acabei cancelando, por exemplo, a reforma do plenário, que estava uma proposta de reforma do plenário que não agradou a gente, não contemplava aquilo que a Câmara precisa, e na verdade trocar 6 por menos de meia dúzia, a gente acabou revogando a reforma do plenário. Demos seguimento em algumas situações da Câmara, como por exemplo a questão da votação eletrônica. Nós vamos ter a votação eletrônica na Câmara agora, nós compramos um sistema de votação eletrônica, vamos ter aquela televisão que o vereador vai poder votar no tablet, sim ou não, vai ser muito mais público para a pessoa saber quem votou sim, quem votou não. E uma série de outras atividades que nós desenvolvemos na Câmara, algumas importantes que eu lá descobri, Daércio, Tadeu, que a Câmara, graças a Deus, intacto, tem toda a história de Matão registrada nos livros de ata da Câmara, estão todos lá, desde 1900 e bolinha. Então eu já determinei ao setor de licitação que nós digitalizássemos todo esse arquivo para preservar a memória da cidade, na verdade, porque a Câmara, na verdade, antigamente era o centro do poder, né? O intendente, na época... Boa parte da história está lá documentada. Com certeza. Eu fui com o vereador Ademir de Souza, que é meu primeiro secretário da mesa, e pudemos ver lá livros com a assinatura do Coronel Leopoldo de Freitas, o Tony Correia. O pessoal mora no Tony Correia, não sabe nem quem foi o Tony Correia. O Coronel Leopoldo de Freitas, o próprio Caibar de Souza Schutel, que foi nosso primeiro intendente, né? O vereador Caibar de Souza Schutel. Então nós vamos digitalizar. Nós estamos contratando uma empresa para digitalizar o acervo e vamos disponibilizar para a população todo o acervo da Câmara Municipal de Matão, que na verdade é a história de Matão. Deve ter coisa muito engraçada, que hoje é muito engraçado, né? Mas que na época era um negócio muito, muito sério, né? Então, isso é uma das atitudes que a gente está tomando nesses primeiros 30 dias. Amanhã, numa pesquisa escolar e tudo mais, você tem uma enorme facilidade de localizar aquilo que hoje no papel daria um trabalhão gigantesco. E a digitalização é importante, Décio, porque como aconteceu, a gente vê isso aí... tem que ter muito cuidado com esse livro. Esse livro é muito delicado. É um livro... Nós estamos falando de uma coisa de 100 anos. Então, se você folhear aquele livro com muita violência, acaba destruindo o livro. E uma vez destruído, a história foi junto. Quem cuidava com muito carinho disso era o saudoso Tião Tatá. Então. Cuidava com carinho desses livros. Então, e talvez graças a ele que os livros estão todos intactos. Talvez graças a ele. Graças a todos intactos. Eu me lembro uma ocasião, há muitos anos atrás, eu fui na biblioteca e pedi para verificar um exemplar da comarca, e eu vi que tinha um pedaço do jornal recortado. Alguém que se interessou por um pedaço do jornal e teve a felicidade, a grande ideia de recortar um pedaço do jornal, entendeu? E aí você acaba deixando a história de lado, né? Acho que, como você falou, Darcy, é importante para a pesquisa, é importante para a gente saber a história da cidade, porque lá está toda a história. Nós pegamos um livro ali, o primeiro que eu vi é uma ata de 1907, fevereiro de 1907, ou seja, são 118 anos que o livro está lá intacto. Né? E agora nós vamos digitalizar todo o acervo, nós vamos transferir o arquivo da Câmara, não o arquivo histórico não, mas o arquivo que pode ser guardado fora da Câmara, nós vamos terceirizar esse arquivo, vamos tirar da Câmara, porque tem um espaço enorme lá, sabe aquele arquivo rodante? Eu vou falar para vocês que ele ocupa metade dessa sala aqui, com certeza absoluta. E é uma obra de arte inútil.
Então vamos ocupar um espaço maior ali e é uma das coisas que a gente está fazendo também para preservar a memória e guardar os documentos que têm que ser guardados. Já ainda dentro desses 30 primeiros dias aí, como é que ficou a sua função de vereador, de advogado nesse período? Acabou. Daí a minha pergunta, aí não vai ser assim do Aravante? Você vai conseguir conciliar as duas coisas? Não, eu não posso conciliar. Eu não posso conciliar. Você já vai... A OAB, por estatuto, me proíbe de exercer a função de advogado. Dentro desse período de 2 anos você não vai poder advogar. Não, agora é meu filho que está tocando o escritório junto com o Fábio. Aí os processos... Nós transferimos para eles, eu conversei com os meus clientes, evidentemente, todos eles foram compreensivos em relação à minha situação. É justo isso? Não. Eu falei que tem uma coisa da advocacia que você é um certo inconformismo, né? A OAB sempre está metida em política, não só local, como no estadual e nacional, defende bandeiras democráticas, tem centenas de deputados federais. É uma história estaduais. muito bonita, por sinal. Pois é, só que eu não posso exercer função nenhuma na mesa. Se eu for vice-presidente da mesa, por exemplo, eu tenho um impedimento absoluto de advogar, entendeu? Entendi. E foi o grande sacrifício que eu tive que fazer, e digo isso com toda a tranquilidade do mundo. Eu precisei mudar minha vida, né, Anderson? Esses 30 dias eu mudei completamente minha vida. Eu tive que mudar toda a estrutura do escritório, transferir pro Fábio, e graças a Deus o Neto agora é advogado, então tá tocando junto com o Fábio lá, mas eu tô impedido de advogar. Então, 2 anos eu tô fora do jogo. Estou no banco. Eu faço parte de um grupo de jornalistas, e outro dia eu estava discutindo política e como chama lá o controlador do grupo? Administrador. Administrador. Falou, não podemos discutir esses assuntos aqui. Eu falei, escuta, nós estamos num grupo de formadores de opinião e não podemos discutir. Isso porque ninguém estava discutindo ideologia, não. De modo geral, é uma coisa que ninguém explica, né? Por que eu, como advogado, não posso ser membro da mesa da Câmara? Qual é a justificativa para isso? Porque as pessoas vão me procurar porque eu sou presidente da Câmara, porque eu sou secretário da mesa da Câmara. Pode imaginar que dá uma cooptação de clientela? Que jeito, entendeu? A pessoa vai procurar, o Paulo o Paulo é advogado, então tá, eu vou procurar o Paulo porque ele é presidente da Câmara. Qual que é a lógica disso? Certo, o excesso de zelo. Com certeza. Isso é um estatuto de 94, acho que tem que... Agora parece que vão reformar, eu vou levantar essa bandeira. Não por minha causa, porque até reformar o estatuto eu devo estar morto já, porque demora tanto que... Né, demora 30 anos para reformar alguma coisa. Essa possibilidade. Não, nem contra essa possibilidade. Então, mas eu vou insistir para tirar essa bobagem, porque é um negócio... Tem bastante entulho ainda, né? Tem, muito. E uma das coisas que eu quero fazer... A lei de imprensa é uma delas. Não. Negócio ultrapassado, precisa ser revisto. E remendos, né? Eu fico louco com remendos, né? Você faz emenda. Nossa, eu como advogado, continuo advogado, evidentemente, né? Não perdi minha carteira, mas você vai ler uma lei, tem 4, 5 emendas aqui, emenda lá, e é complicado até você ler, coisas que estão muito complexas. E uma coisa que eu vou fazer também, Darcio, é que, em relação à memória da Câmara, é dar uma limpada no acervo legislativo da Câmara. Porque se procura uma lei no site da Câmara, por exemplo, você não tem um índice onosmático, você não consegue procurar a lei que fala de saúde, a lei que fala de esporte, não tem uma coisa consolidada. Então eu pedi para o Vinícius, que é o diretor legislativo, falar com as faculdades, com a OAB, com a Anhanguera e com o IMES, e pegar uma comissão de alunos e dar uma limpada nessas leis. E fazer um acervo, leis que existiam e não estão em vigor mais, e leis que estão em vigor. Porque você vai fazer uma pesquisa, você não consegue saber. O que tem, por exemplo, sobre rádio? Uma ideia, vai. O que tem? Qual lei que trata disso na Câmara? Você não tem um índice que você procure. Você tem que ficar pesquisando no índice de palavra, mas às vezes a ementa da lei que é baseada nisso não é igual. Entendeu? Então eu queria consolidar essa legislação para facilitar, inclusive, a busca de informações por parte da população. Muito bem, a sessão ordinária de ontem foi marcada pela composição das comissões internas. Tem um monte de comissões que às vezes o povo nem conhece e poderia usufruir melhor dessas comissões, enfim, utilizar mais os serviços dela. Mas, de qualquer forma, bem rapidamente, a Comissão de Justiça e Redação, que é das mais importantes, está composta agora pelos vereadores Cido Motto, Cidinho e Roberto Hiro. A outra comissão, igualmente sempre consultada, importante de Finanças e Orçamento, ficou com Cido Motto, Ademir de Souza e Gago. Aí vem as demais. Comissão de Obras, Permanente de Obras, Ademir de Souza, Roberto Hiro e China Calabres. Depois vem Educação, Cultura, Turismo, Desporto, Assistência e Saúde, Luiz Banzini, China Calabres e Fabiana Scardoelli. Aí vem a Comissão dos Direitos Humanos, com Fabiana Scardoelli, Gago e China Calabres. De Defesa do Consumidor e Meio Ambiente, Cidinho, China Calabres e Roberto Hiro. De Segurança Pública, Ana Mondini, Cidinho e Cido Motos.
de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, composta por Fabiane Scardoelli, Haroldo Gago e Ana Mondini, dos Direitos do Idoso, Cidinho, Ademir de Souza e Ana Mondini, dos Programas de Habitação, ficou com Haroldo Gago, Luiz Manzini e China Calabres, de Políticas Públicas na área de Comissão Permanente de Fiscalização de Políticas Públicas, Roberto Iro, Ana Mondini e Fabiane Scardoelli, e a Comissão de Ética e Decoro Parlamentar, Cidinho, Cido Motos e Policial do Carmo. As comissões internas ficaram assim compostas mediante o voto dos vereadores. É uma eleição. Na verdade, Dércio, eu gostaria de fazer um elogio ao companheiro Ademir de Souza. O Ademir construiu todas as comissões de uma maneira consensual. Nós conseguimos um consenso. A Câmara fala que as comissões têm que ser representadas por todos os partidos, preferencialmente paritariamente por todos os partidos. O Ademir construiu essa questão das comissões e nós fizemos uma votação ontem. Eu, inclusive, solicitei a votação de um precedente regimental, que também é outra coisa que eu vou ter que mudar. Eu vou ter que mudar a lei orgânica de Matão, vou ter que mudar o regimento da Câmara, porque o regimento interno foi remendado milhares de vezes. A nossa lei orgânica é de 1990. Parece a Constituição, tem 400 e não sei quantos artigos, o negócio meio que... É que naquela época, até justificável, porque nós vínhamos vindo de um período de ditadura militar. Nós estávamos na emenda constitucional 169, era a ditadura militar. Depois de 88 veio a Constituição da República. E aí nós abrimos o leque, né? Então todo mundo queria, como a nossa Constituição, os Estados Unidos tem 13, 14 artigos, a nossa tem sei lá quantos, né? Então a ideia nossa é fazer uma mudança no regimento interno para dar mais velocidade, mais transparência para a Câmara e mudar a lei orgânica também. E o Ademir, como havia um conflito entre o regimento interno, a lei orgânica e um precedente regimental que foi votado em 2009, nós votamos ontem um precedente para normatizar a forma de eleição das comissões. Como havia um consenso, não seria lógico você votar uma por uma. Né? Nós anunciamos todas as comissões, eu consultei ao plenário toda vez que lia a comissão se havia objeção na formação da comissão. E não havendo objeção, presume-se aprovado e depois nós fizemos uma votação única para todas as comissões de uma vez só. Porque não fica um negócio muito enfadonho. Votação, fulano, e tem que votar nominalmente. Então você imagina, são 13 comissões, 11 vereadores, eu não voto, né? Esse é um detalhe. Pelo regimento interno, o presidente votava. Aí, de repente, o voto do presidente foi sacado. Eu não votava mais. Aí fizeram um precedente regimental que eu votei votar. O presidente voltou a votar. Como que o regimento interno, que é superior ao presidente regimental, pode ser alterado por um precedente? Então, essas coisas que a gente tem que normatizar para não dar confusão, entendeu? Muita coisa é decidida ao sabor das necessidades do momento. Então, exato. Aí você tem conveniências lá num determinado momento, muda o regimento para atender aquilo lá, mas aí não serve para outra situação. E as comissões são importantes para o pessoal que está te ouvindo e já assistindo, porque todo projeto de lei que vai à votação, ele tem que previamente se submeter a uma comissão. A Comissão de Justiça e Redação Final fala sobre todos os projetos. Ela sempre é ouvida em todos os projetos, de maneira unânime. Agora, as outras comissões são ouvidas quando há matéria da referida comissão. Paulo, vocês compõem essas comissões? A Justiça e Redação e Finanças e Orçamento são duas comissões quase que inevitáveis. Quer dizer, elas sempre os pareceres em qualquer tipo de projeto, as duas se encaixam e tem que ter. As demais, muitas vezes, fica para a opinião pública como figurativas apenas, porque ninguém fala da rotina delas, o que ela decidiu, o que não decidiu. E uma outra coisa é que, às vezes, a sociedade, por exemplo, tem um problema de meio ambiente ou qualquer área aí que seja dessas outras comissões menos famosas, vamos dizer assim. A sociedade pode acionar essas comissões na defesa dos seus interesses, por exemplo? Pode. Independente de um vereador transitar isso? Pode. Sem dúvida. Ela pode falar com a comissão, estamos pelo meio ambiente. Quem é a comissão do meio ambiente? É o vereador fulano. Pode discutir com o vereador da comissão, não tem nenhum problema. Pode ser acionado sim. Pode ser acionado não sim. Não só para consulta dos vereadores. Sim, não. A comissão ela tem um papel importante, porque quando vai um projeto, está dentro do meio ambiente. Um projeto do meio ambiente. A comissão é ouvida. Ela tem que dar um parecer. E o parecer da comissão ele é votado em plenário. Entendi. Antes da votação do projeto, o parecer da comissão é votado em plenário. Vamos imaginar que o Paulo Bernardi apresentou um projeto X. A comissão fala, olha, esse projeto não é legal.
Não é legal do ponto de vista da legislação. Ele ofende, ele fere a legislação tal. Ele não pode ser feito porque você cria uma obrigação ao prefeito. A gente não pode fazer isso. Você não pode criar um centavo de despesa. Isso é uma questão que a população não entende. Eu não posso criar obrigação para o prefeito fazer uma coisa. Não é da competência. Eu posso sugerir, indicar, propor, mas exigir não. E essa comissão dá um parecer. Se o parecer da comissão for contrário ao meu projeto, e ele for votado no plenário, derruba o meu projeto. O meu projeto não vai nem à votação. Morre ali, né? Então a importância da comissão é essa. Ela tem a importância de analisar o projeto sob o prisma da legalidade, especialmente da legalidade, e dizer ao plenário, olha, é ok? Não é ok? Tá? Tanto a comissão da área específica, quanto mais a comissão de justiça e redação final. Entendeu? Ô, Paulo, eu gostaria de aproveitar a tua presença, se me corrija se estiver errado, por favor. Você, no seu trabalho como vereador, fez várias gestões relacionadas a Carl Fischer. Inclusive junto à superintendente do DR, se eu não estiver equivocado. E o problema aí está. O que acontece, amigo? Tadeu, o que falta? Eu vou resumir para você em 2 palavras, que não fui eu que disse. Foram escritas e assinadas pelo superintendente do DR, Coronel Sérgio Codelo. A obra está aguardando critérios de conveniência e oportunidade. Isso está escrito num ofício de resposta que ele mandou para mim. Eu fiz um requerimento a ele perguntando da Carl Fischer e a resposta foi exatamente essa, que a obra vai atender critérios de conveniência e oportunidade. Você deve ter visto no caso da bananeira agora. Não, é ridículo. É um negócio, a conveniência de quem, né, cara? Do governo. Do Estado. Ué. Porque eu perguntei. Veja bem. Alguém está achando inconveniente arrumar. Do usuário que se dane. Cronologicamente, Dércio, é o seguinte: em 2022, em outubro de 22, o então governador Rodrigo Garcia assinou um convênio liberando 15 milhões, prometendo liberar 15 milhões de reais para o DR, que é o responsável pela obra. A estrada é estadual, a Carl Fischer é estadual, tá certo? Assim como a Marquesan é estadual, de competência do DR, não do município, para fazer o recap da Carl Fischer. Em julho de 23, eu estive lá com o Sérgio Codelo com o deputado Itamar Borges. Naquele momento, fui informado por ele que mudou o governo. Então, quando muda o governo, tem uma mania besta de rever tudo que o governo anterior fez. Tá? Uma coisa que eu acho uma estupidez. Mas, enfim, né, cada um age de uma maneira. E estavam, então, naquele momento, revendo a tal do convênio. Da obra. Muito bem. E aí depois comecei a fuçar, fiz requerimento e descobri que havia uma licitação aberta. Há uma licitação aberta, certo? E essa licitação sofreu sucessivas prorrogações. São 2, pelo menos, que eu tive notícia, de 120 dias. Foram prorrogadas. E eu comecei a insistir na cobrança, né? E uma das respostas, até posso depois mandar para vocês por curiosidade, que é uma obra, parece uma obra de ficção, mas é uma obra de real, quando ele escreveu que a obra está aguardando critérios de conveniência e oportunidade. Nós estamos esperando. A minha grande preocupação, Daércio Tadeu, é uma só. Nós estamos falando de uma obra que foi prevista em 2021. E naquele momento, algum engenheiro, algum técnico diz, legal, 15 milhões você reforma a Carl Fischer, porque ela está no estado X. Quase 4 anos depois, não está mais no estado X. Nossa. Ela está muito X. E a minha grande preocupação é, se vier os 15 milhões, dá para reformar a Carl Fischer? Né? Ou vai ter que fazer aditivo contratual, aditamento contratual? Esse é o grande problema. Então ela está se deteriorando a cada dia. E eu simplesmente não consigo compreender porque o governo não libera verba. Porque uma das coisas que me espantou, Daércio Tadeu, a primeira resposta que todos nós tivemos, não fui eu só não, viu? Eu não quero essa bandeira para mim, não. Eu não sou pai da Carl Fischer, não. Teve muito vereador que foi atrás também. Não tem problema nenhum. Não tô querendo ser herói de nada, não. A primeira resposta que me deram foi assim, não tem verba no orçamento. Bom, nós temos que criar uma verba porque o governador anterior não deixou previsão orçamentária. E a grande pergunta que eu me fiz, e eu não consegui resposta ainda, é como você abre uma licitação se você não tem verba orçamentária. Isso chama-se fraude. Eu não posso abrir uma licitação, Daércio, se eu não tenho verba para bancar a licitação. Então, são umas incongruências, Tadeu e Daércio, que eu não consigo compreender. E aí, já... O momento era eleitoral... Então, mas como o Paulo disse, né, estava ruim em 2021, em 2022 está 4 vezes pior. Então. Porque não parou.
O trânsito não parou. Exatamente. E se o valor for o mesmo, ele perdeu o poder de Não, compra. e é valor mesmo. Não tem como. Não vai fazer mais. Não tem né? como. É 15 A milhões. necessidade aumentou numa escala de subida e o dinheiro assim, perdeu o não é. valor numa Então, descida. Agora você vê, dólar. Quanto é que estava o dólar em 2021? Sim. Meu Deus. Sim. tremendo. Só por aí. O petróleo, que é a base do asfalto. também. Se você fizer uma comparação de dólar, você está falando em torno de 40%. Então, Eu ainda espero, e desde o princípio, sempre tive muita expectativa no governador Tarcísio, entre outras razões, porque ele conseguiu romper 30 anos aqui de governos tucanos que, olha... Então, para mim, foi razão de grande alegria. Depois eu fiquei animado com... Agora, nós estamos já há 2 anos aqui, aquilo que depende do Estado, o que o município ganhou, né? Fico pensando. A Carl Fischer não foi resolvida até agora. O dinheiro do centro... até que não. Da FATEC, como chama? Tem um centro universitário. Centro Paula Souza. Centro Paula Souza. Sim, mas do campus. Campos, é. O município providenciou a área, que era parte do município, tá, tudo bem. E o dinheiro de lá não veio. Logo aqui, que o governador foi muito bem votado. Pô. Aí, por isso mesmo, não foi, Tadeu? Dias atrás eu fiz uma editorial cobrando. Cadê o pessoal que é chegado do governador Matão? Da política. Pessoal do partido dele, cadê? E que não seja do partido, mas partido que o apoia na Assembleia, por exemplo. Gente, será que não dá para chegar lá, já que a conveniência também tem que ser nossa? Expliquem para eles que ao pé dessa... Na ponta ali está a maior indústria de suco do mundo. No caminho, um monte de empresas. Lá no trevo, a citropectina, que é representativa dentro de uma indústria enorme. E, por meio dela, vem toda uma produção agrícola de uma região importante da nossa área rural aqui, além do que é também acesso do município. Que é conveniência. Se o problema é conveniência, nós temos uma lista enorme, né, vereador? Não, com certeza. Você disse muito bem. O fim da Carl Fischer, ou o começo dela, está lá maior, uma das maiores indústrias de suco de laranja do mundo. E é uma das forças motrizes da nossa economia. E da economia do Estado. Do Estado. Não é uma A balança bobagem. comercial paulista precisa desse suco aqui para ter superávit. Precisa de muita coisa de Matão, E né? o que acontece? Você acaba, se os caminhões que vêm pela Carl Fischer desviarem por outro caminho, ele tem que passar obrigatoriamente por dentro da cidade. Aí você acaba danificando o asfalto da cidade, além de ser um custo maior. Porque a pessoa que vem de Itápolis, por exemplo, Taquaritinga, que é uma região de grande produtora de laranja, ele tem que atravessar a Washington Luiz e vir aqui para o trevo da Vila Marquesã. Então vai andar mais não sei quantos quilômetros. Quando ele podia chegar... A Carl Fischer tem 7 quilômetros. Então do trevo da Washington Luiz até Astrosuco, vamos imaginar, são exatamente 7,4 quilômetros. E a minha preocupação é essa, Daí. Eu tenho muita preocupação com relação à grana, ao dinheiro. Eu, sinceramente, não sou engenheiro, nem quero ser o dono, na verdade. Mas é uma questão de lógica, matemática pura. O que você comprava em 2021, você não compra mais hoje. Então, Com o mesmo valor, não? e a licitação ela pode ser aditada em 25% no máximo. Então, nós podemos falar de 15 milhões e vai para 18 e pouco. Deus permita que dê o dinheiro que seja suficiente, entendeu? Nesse relacionamento que você tem com deputados estaduais, você chegou a comentar, pedir cutuca, ajuda, e a coisa não anda. Tadeu, vários vereadores fizeram ofício para deputado, vários vereadores anunciam, eu tive com o deputado tal, eu tive com o secretário tal, eu tive com o secretário tal, e a coisa não anda. Não anda. Não anda. Então, a gente vai... É aquela história, né? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Eu espero que fure rápido, porque senão nós vamos ter um problema muito mais sério do que esses 15 milhões. Nós vamos ter que aguardar ser conveniente, então. É isso, é oportunidade, né? Então eu também, Darcio, eu tenho muita esperança tenho muita esperança do governador Tarcísio, porque é uma mudança de comportamento, mudança de política. E outra, né? Eu fico muito espantado porque o Tarcísio é uma pessoa ligada à engenharia, é uma pessoa que teve no DNR, se eu não me engano, no Ministério do Desenvolvimento. Então ele sabe das obras, né? Agora só falo em obras faraônicas. Tudo bem que é importante também. O túnel Santos-Guarujá, que vai custar não sei quantos bilhões de reais. Tá bom, mas a gente precisa arrumar a estrada, né? Arrumar a estrada. Desculpe. Senão não vai, né? Engasguei aqui, desculpe. Não, o suco nosso aqui não chega em Santos. Senão Depende não chega também, em né? Santos. Depende Todos da perdem, estrada aqui, né? Você tem o túnel, mas não tem uma estrada aqui, não vai adiantar muito. Exatamente. E coitado do caminhoneiro, né? Porque o caminhoneiro, todo mundo sabe, todo mundo tem carro sabe. Uma estrada ruim, desgaste de pneu, desgaste de um monte de coisa. O cara vive um ganho pequeno, de repente explode um pneu por causa do buraco da Carl Fischer e o cara perdeu o lucro dele É verdade. Da comida da família dele. Exato. Então a gente está tratando também de uma questão social. É verdade. Mas, vereador,
desculpa o que eu vou dizer aqui, porque eu estou na presença de um vereador, antes de você ser presidente, já era vereador também no ano passado. Mas eu vou tentar trazer para você que tem uma excelente noção, de um modo geral, de algo contra o que acho que a Câmara precisa se cuidar. Quando a gente fala com as pessoas, não é unanimidade isso, mas muitas pessoas, a Câmara só serve para votos de pesar e não sei o quê. Então, essa é uma ideia que ainda existe, e eu diria que numa parte representativa. Eu estava vendo aqui que tem a comissão de ética, essas coisas tudo, mas te preocupa isso em mostrar a Câmara Municipal e efetivamente o que ela significa para as pessoas, além de luto, de votos de pesar, de aniversários, aquelas coisas todas? Darcio, eu vou pedir para você os 6 números da Mega Sena, porque você adivinhou meu pensamento. O meu pensamento na Câmara é exatamente esse. Eu quero mostrar para a população que nós fazemos algo além de simplesmente... E outra, mais importante, é mostrar à população o que nós podemos fazer. Porque o vereador não é super-herói, o vereador não é o Deus. Eu não tenho... A competência nossa é muito limitada, é muito relativa. Sim. Ah, o cara pede uma lombada. O máximo que eu posso fazer é fazer uma indicação ao executivo: olha, faça uma lombada na rua tal, número tal. O governo vai estudar se pode fazer a lombada ou não e vai implantar a lombada ou não. Critérios de conveniência e oportunidade do governo municipal. Então, esse é o papel do vereador. A gente faz voto de pesar, faz cidadão, porque é uma praxe protocolar, não da Câmara de Matão apenas. É um protocolo que existe em todas as câmaras municipais do Brasil. É função do vereador homenagear as pessoas, as famílias enlutadas, as pessoas que são ilustres da cidade ou fora dela. É função nossa. Mas eu quero no meu mandato, nos 2 anos de mandato dessa mesa que eu comando, mostrar à população o que nós fazemos. Porque é muito simples. Precisa de remédio no posto. Tá faltando não sei o quê. Eu não posso sair na farmácia comprando remédio. Eu não posso falar para o prefeito: estou dando uma verba, o senhor tem que pegar 1 milhão do seu orçamento e comprar remédio. Nós temos função de cobrar providências, fiscalizar a execução das providências que a gente cobrou e fiscalizar as políticas públicas. Tanto que a Câmara, há 2 anos atrás, eu fiz parte dessa comissão no último biênio, da Comissão de Fiscalização de Políticas Públicas, para a Câmara verificar se o prefeito está cumprindo as políticas públicas que ele se propôs. Então, o meu lema de trabalho é transparência, trabalho e participação, porque é exatamente o que eu quero. Eu quero que a Câmara seja transparente para as pessoas, quero mostrar o nosso trabalho e quero participação popular. Tanto é verdade que uma das primeiras ideias do nosso mandato já está sendo implantada é a Câmara, é o Parlamento Sênior. Nós temos o Parlamento Jovem, são meninos de menos de 18, 19 anos, e agora nós vamos levar para a Câmara o pessoal de 40 a mais, para trazer uma parcela da população, para discutir políticas públicas junto com a Câmara e propor para a Câmara algumas ideias que podem vir da população e que nós vamos tentar implantar. Essa é a nossa ideia, trazer a população para dentro da Câmara. A Câmara precisa ser vista. Porque existe realmente uma falta de entendimento, é a questão cultural, né? Como o Paulo citou, vou pegar o gancho. Não tem remédio no posto e você não fez nada. Tem limitações enormes. O vereador tem limitações enormes. Inclusive a questão de legislar sobre matéria financeira, que é um impedimento, não é tão simples. E agora, é toda uma questão cultural que é difícil quebrar. E nem só matéria financeira, como matéria impositiva. Eu não posso determinar ao prefeito: eu quero que a Secretaria de Esporte faça isso. Entendeu? Eu não sou executivo. Você pode sugerir, né? Isso, a gente tem sugestões. E outra, né? Nós temos que colaborar com a prefeitura para que o governo seja bom, não o prefeito seja bom. O prefeito, o Adalto ficou 6 meses e infelizmente faleceu. Não é o governo do Adalto, é o governo do município. Nós temos que trabalhar para o município. Eleição, disputa política, a gente vai discutir isso em outubro de 2028. É outra conversa. Agora nós temos que... Eu torço para o presidente Lula, eu torço para o governador Tarcísio, eu torço para o prefeito Cido. Porque eu moro no Brasil, eu moro em São Paulo, eu moro em Matão. É um contrassenso torcer contra. Contrassenso. Ideologicamente, eu tenho a minha posição ideológica, contrária a um, em favor de outro, não tem problema nenhum. Só que eu torço, como matonense, para Matão ir bem, para São Paulo ir bem, para o Brasil ir bem. Independente de onde vem. Senão você fica... torcer para o bandido, não tem como, Darcio. Tem gente que tem que torcer para ir bem.
Depois, se lá na frente ele ser reeleito, mudar de prefeito, a gente vai torcer pro outro e bem também. O governador também. Eu torcia pro Dória, eu torcia pro Alckmin, eu torcia pro Covas, pro Quércia, para todos os governadores, pro Lula, pra Dilma, para todo mundo. Independentemente da ideologia deles. Acho que a gente tem que torcer pro Brasil e não contra. Finalmente, Paulo, qual o projeto que você reputa de mais importante daqueles rotineiros ao longo desse primeiro ano que você acha que, na sua opinião, é o mais determinante aí entre peça orçamentária, as coisas todas que virão? Bom, esses vêm para a gente votar, para discutir, são naturais que vêm, né, para discutir as peças orçamentárias, e vão vir, tem novos vereadores na Câmara, deve vir novas ideias, né, nós temos alguns vereadores. Também as emendas impositivas. Então, eu estou pensando em fazer, eu estou pensando em organizar essa questão da emenda impositiva, Daércio, porque também nós temos que entender que há algumas limitações. Não é tudo que você pode oferecer com a emenda impositiva, e a instituição que favorecida com a emenda impositiva, ela tem que estar ok com relação à composição, a balanço, a estrutura tributária. Então não é qualquer instituição que a gente pode beneficiar. Não é uma distribuição. Não é um negócio, estou distribuindo cheques a granel, entendeu? Porque se a Câmara virar esse poder executivo também, vai conflitar com as coisas que a prefeitura... Dá um exemplo rápido. Na pandemia, a gente estava precisando de um monte de coisa da doença aqui, e veio a emenda para construir uma pista de skate. Quantos são os beneficiados pelo skate? Com todo o respeito por quem gosta. Então pode ser que numa dessa, a prefeitura, como executivo, saiba melhor quais são as prioridades e o vereador lança um valor lá para uma outra finalidade que não seja tão importante assim. Daércio, eu vi outro dia, e sabe que eu digo sempre que o Ctrl-C e o Ctrl-V é bom, né, Tadeu? No mundo nada se cria, tudo se copia. Eu vi uma ideia muito interessante da deputada Tabata Amaral, a quem eu conheci pessoalmente, diga-se de passagem, que eu achei muito interessante e eu vou implantar isso em relação ao meu mandato como vereador. Eu vou disponibilizar um canal para que as entidades que queiram emendas impositivas do meu mandato se inscrevam e nós vamos ter uma comissão para avaliar os projetos que vêm para mim. É o que a Tabata fez agora há pouco tempo atrás, o hospital se inscreveu num projeto, a votação, no caso dela, uma votação por um sistema de votação, acho que eu não vou chegar em tanta tecnologia agora. Acho importante você anunciar para as entidades, olha, eu tenho uma verba, por exemplo, eu tenho 5 projetos que eu posso disponibilizar R$60 mil para cada entidade. Então me apresentem um projeto, para nós verificarmos o projeto. Eu acho que importante. Essas indicações, essas emendas precisavam estar em consonância com a necessidade, com o que o município precisa, de fato. Veja bem, não, mas, desculpa, uma vez um exemplo mais recente e rápido. A deputada, valeu pela intenção, tudo, trouxe para Matão um ônibus escolar. O transporte de alunos já é privatizado aqui no município, minha gente. Quer dizer, desculpe, com todo o respeito, mas não precisava de ônibus. Eu estou rindo porque há muito tempo atrás, Daércio, o Padre Amador, saudoso Padre Amador, ele indicou que o governo desse uma ambulância UTI para o hospital de Matão, para transferência de pacientes. E foi a maior bomba do mundo. Porque, mas nós precisamos. Matão transportava naquela época 3 ou 4 pacientes graves para fora de Matão. Só que quando você tem uma ambulância UTI, você tem que ter um médico intensivista 24 horas, um enfermeiro intensivista 24 horas, um motorista que tem direção defensiva 24 horas. Então, na época, era mais barato contratar um helicóptero para transportar o cara de helicóptero do que o custo da ambulância. A ideia é maravilhosa, só que você tem que estar em consonância. Aconteceu no ano passado nas emendas impositivas, que era uma coisa muito nova. Foi a primeira vez que nós tivemos essa oportunidade de emenda impositiva. Mas aconteceu de 3 ou 4 vereadores indicarem para o mesmo segmento. E aí você acaba lotando um segmento de recurso e faltando um segmento de outro, você entendeu? Então, eu acho importante essa ideia que eu tive. Eu vou até tentar, Tadeu, não sei se vou conseguir ou não, porque depende da política de cada um, tentar que a Câmara faça isso, que a Câmara receba todas as propostas e os vereadores escolhem. Talvez seja esse um caminho, mas isso não depende de mim e nem de um ato do presidente. Ou que a emenda venha acompanhada, pelo menos, de consultas deste vereador ao município e saber se verdadeiramente a ideia dele encontra urgência ou algo que o valha
nas reais necessidades do município. Eu fiz uma emenda, uma delas, que é direcionada ao município, porque quando você fala numa entidade, eu destinei dinheiro para o GASPA, destinei dinheiro para o hospital, então a gente sabe que essas entidades aí, vamos usar o popular, é um saco sem fundo. O João Marquesan fala que a saúde não tem preço, mas custa caro, né? Então a gente sabe que as entidades precisam muito de recursos. As entidades precisam muito de recursos. Agora, no município, eu dialoguei com o secretário Zé Orlando, por exemplo, e tive acompanhando alguns jogos de futebol e vi que os vestiários dos clubes são precários, eles precisam de mudança, de reforma. Então, uma das emendas que eu fiz foi de reformar 2 vestiários de estádio de futebol. Mas eu dialoguei com o secretário Zé Orlando e chegamos nessa conclusão. Então, talvez, eu estou dizendo para você, aí o Paulo Vereador vai fazer isso. O Paulo Vereador vai convidar as entidades a apresentarem projetos e nós vamos discutir com o meu time, o que acha aqui, o que acha ali. Obviamente que o cobertor é curto, nós não vamos conseguir contemplar todo mundo, mas pelo menos você tem uma noção daquilo que a entidade está precisando e você vai ver aquela que realmente tem mais condição, ou precisa mais ou precisa menos. Agora, eu vou tentar propor isso aos vereadores, fazer isso de uma maneira coletiva. Todas as entidades apresentam projetos para a Câmara, e nós deixamos disponibilizado para todos os vereadores e cada um deles escolhe o que for melhor conveniente. Agora, isso é uma ideia que eu posso tentar viabilizar, mas não depende de mim. O meu mandato vai ser assim. Essa questão dos projetos, ela tem que ser um start, porque você não chega no governo federal atrás de uma verba, você tem um projeto para tal. Sim. No governo do estado, seja onde for. Sim. Então, nada mais justo do que os projetos sejam apresentados. Para nortear a tua decisão. E nós vamos colocar, já pedi para o Departamento de Informática criar um ícone no site da Câmara para que a população seja informada qual vereador destinou quanto valor para qual entidade. Fantástico. Até para efeitos de fiscalização. Para dar conhecimento. É a transparência, Dercio. Eu quero transparência, porque a entidade tal recebeu 500 mil. Tá bom, a gente vai ficar de olho. Não, pelo amor de Deus. Deixa eu ser mais claro, porque eu falo, Paulo Bernardi falou que a entidade... Não, pelo amor de Deus. A gente tem que ter cautela. E nós estamos tratando com dinheiro público. Sob pena de a população, às vezes, entender que essas medidas podem ser, inclusive, do tipo secreta. Não. Emenda secreta, você tá brincando. Sim, mas digo, alguém pode confundir, né, as coisas. É verdade. Obrigado, presidente, pela presença. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado, Daércio, Tadeu. Muito obrigado, obrigado. Paulo. Um abraço a todos. Conversamos com Paulo Bernardi, presidente da Câmara Municipal.